Primeiramente, obrigado pela oportunidade hoje. Vamos falar um pouco sobre um assunto que eu acho que muitos de vocês têm interesse em saber, sobre quais são os grandes desafios de adoção de multi-cloud, principalmente no mercado financeiro. Glória. Mas para a gente começar isso, Prazer, meu amor. no final das contas a gente sabe, eu acho que todos sabem, que a cloud ela não é a solução, ela é um meio de prover a solução. É onde você executa a sua aplicação e é onde você entrega os seus serviços financeiros. Então, eu acho que já faz algum tempo, e se fala-se muito isso no mercado, de que, no final das contas, o modelo de um banco, onde você tem todos os produtos financeiros embaixo dele, tem essa lealdade com o banco, ele já não é mais tão verdadeiro hoje em dia, né? Tem até essa frase famosa do Bill Gates, de 1994, que ele falava, né? Banking is necessary, but banks are not. O que significa? Basicamente que hoje existe o processo de desagregação de serviços financeiros. Muitos dos clientes que a gente tem hoje, e como consumidor ou provedor de serviços financeiros, procura o melhor serviço financeiro. O Open Bank, Open Finance, basicamente é uma forma hoje de você digitalizar e entregar serviços financeiros, de uma forma desagregada do banco à instituição. Então, esse paradigma muda basicamente como é que você vai produzir serviços financeiros e entregar serviços financeiros. Mudando esse paradigma, muita coisa muda. Se você olha para o lado aqui da minha direita ou da sua esquerda, né, quais eram os produtos financeiros que normalmente você tinha? Né? Se eu tinha uma conta no banco, eu ia no banco e procurava um financiamento, procurava o seguro, procurava todos os serviços nele. Com a entrega de serviço digital, você vai ver, inclusive, que eu usei cores diferentes exatamente para demonstrar que hoje existe uma desagregação desses serviços. E esses serviços, muitas vezes, podem ser combinados ou podem o banco funcionar como marketplace. Então, quando a gente pensa isso em termos de negócio, a forma de você agregar isso, entregar um serviço para o cliente de forma customizada, começa a se tornar um grande desafio. E, obviamente, você começa a ter um outro nível de parceiros. Vamos dar um exemplo aqui. Se a gente está olhando aqui, por exemplo, Customer Onboarding, foi uma coisa que durante a pandemia foi um tema extremamente abordado por vários bancos, porque para abrir uma conta com a agência fechada, como é que você continua fazendo isso? Como é que você entra com um cliente de forma digital? E para entrar com o cliente de forma digital, e isso aconteceu muito, né? Tem um crescimento enorme de fraudes que a gente chama Synthetic Identity Fraud, ou seja, pessoas que não existem, mas que fisicamente, mas elas existem no sistema financeiro. Você consegue forjar identidades. E hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, existem 6 milhões de novos clientes que entram no sistema financeiro todo ano. E eles estão entrando cada vez numa idade mais nova, 16, 15 anos. E você não tem uma carteira de identidade, por exemplo, nos Estados Unidos. Você não tem uma carteira de motorista. Então, como é que você sabe que essa pessoa realmente existe? Então, por exemplo, Customer Onboard, existem vários serviços. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, de um banco russo, que para fazer a validação, para ter certeza de que essa pessoa existe, muitas vezes eles têm, por exemplo, um celular. Como a gente vê, criança, a gente dá um celular, às vezes, muito mais novo do que ter uma conta bancária. Então, checando a identidade dessa pessoa, pelo outro serviço de terceiros, ou pelo menos dar um indício de que ele existe, é a forma como é que hoje os bancos têm operado de forma digital. Não dá para operar simplesmente sozinho. Existe essa possibilidade de integração. Então, se a gente quiser, eu posso passar o dia inteiro falando sobre todos esses serviços de agregação. Como você melhora o teu serviço ou como você entrega serviço de outros. Então, quando a gente começa a pensar isso em termos de negócio, a gente tem que pensar também um momento que é o desafio que a gente apresenta hoje em termos de multi-cloud. A gente tem que se lembrar que nos últimos 3 anos a gente viveu uma pandemia. E o interessante disso, eu olho isso de uma forma de tempo comprimido, né? Se a gente olha aqui a primeira linha, quando começou o Covid, eu gosto de colocar nesses 3 níveis. O que estava acontecendo no mundo, quais foram os desafios das instituições financeiras e como o TI responde a isso. Então, quando começou o Covid, as primeiras semanas, os primeiros meses, né? Em termos de negócio, era continuidade de negócio. Como é que eu continuo fazendo com que meus funcionários trabalhem e como é que eu atendo o meu cliente, que também não vai às agências, ele vai procurar outros canais. Então, em termos de TI, como é que eu crio esses mecanismos. Algumas instituições financeiras se adaptaram mais rapidamente,
outras instituições sofreram mais. Quem estava mais avançado na conversão digital, na transformação digital, passaram muito mais facilmente por esse processo. Vou dar um exemplo bem rápido para dar uma ideia. Por exemplo, um banco texano, ele não é um banco grande, é um banco que a gente chama regional, e uma das coisas que eles fizeram antes da pandemia, que eles não queriam fechar os brands, fechar as agências, eles começaram a tokenizar o serviço de call center. Então a pessoa que estava trabalhando na agência, quando chegava uma ligação no call center, poderia ser redirecionado para a agência, e o funcionário da agência que está ocioso, ele pegava essa ligação. Muitas vezes era alguém próximo, então teve um roteamento inteligente. Quando começou a pandemia, fechou a agência, esses funcionários foram para casa, levando os notebooks, continuaram atendendo os clientes. Outros bancos ainda tinham uma estratégia muito focada em era nessa mesa de trabalho, era no seu desktop. Esses sofreram quando tiveram que fechar. Então, cada um tiveram os seus problemas, mas o foco era em resiliência de negócio. Logo depois, começa a perceber que a pandemia ia durar um pouco mais, começa a ter um desbalanço nas atividades econômicas, né? Viagem parou, serviços digitais aumentaram, e é onde muitas instituições financeiras, e lembre-se que nessa época o juros estava baixíssimo, ou seja, o custo do dinheiro estava baixo. Então, mudar para o digital sem se preocupar em gastar era o grande modo da época. Não, era mais importante otimizar custo, ou seja, ganhar em termos de time to market, do que salvar dinheiro, ou seja, economizar. E aí, obviamente, essa transformação digital acelerada, botando todos os canais digitais para poder atender os clientes, fez com que permanecesse mais tempo. Se estabeleceu um problema de supply chain, que até hoje a gente ainda sente os efeitos disso. E para o modo de negócio foi, bom, a gente nunca esperava que uma pandemia durasse muito tempo. Será que o meu consumidor vai voltar a consumir como consumia antes? Será que meus funcionários vão voltar a trabalhar nos escritórios? Então, essas eram muitas das perguntas que a área de negócio tinha. Então, para eles era a questão, como é que eu lido com a próxima superflu? Como é que eu lido com a próxima pandemia? Como é que eu lido com situações de desastre? Isso fez muitos bancos pensarem a respeito disso. E nesse momento, praticamente as instituições financeiras que tinham a estratégia de ir para a cloud, eles aceleraram. Isso você vê pelos resultados dos cloud service providers, né? Eles fizeram um full swing para o digital. Aí, o que acontece com o segmento econômico, né? O ponto de vista, maior inflação, dinheiro mais caro, e aí começa a ter um medo de recessão, e aí, obviamente, todo mundo a gente percebeu, não só a indústria como um todo, começa a ter uma contração. Layoffs, a gente viu isso acontecendo. E, obviamente, vamos economizar para poder ter cash, para poder passar por uma recessão. E aí é onde hoje eu vejo a maior parte das instituições financeiras já naquele modelo. Fomos para a cloud muito rápido, como é que agora eu posso reduzir o custo? Multicloud pode fazer parte da resposta, mas ela não é a única, porque apesar do foco ser racionalização, não estou falando economizar, é racionalizar. Como é que eu faço melhor uso desses recursos? Agora que eu fui para o modo digital, meu cliente, eu estou começando a entender melhor como é que meu cliente vai consumir daqui para frente, eu tenho que saber como é que eu vou entregar meu serviço, refinar o meu serviço. E... apertei o botão errado. E aí a gente entra um pouco no Technicase, porque quando a gente olha tudo que eu apresentei, de todos os serviços bancários sendo desagregados, né, você podendo entregar de formas diferentes, ter fácil conexão entre eles, ou faça a agregação entre eles, para você entregar um serviço customizado, isso passa, obviamente, por meios digitais. Para passar por meios digitais, eu botei esse slide só para dar uma ideia do que exatamente se passa em termos de arquitetura. Porque, no final das contas, o importante é entregar o serviço digital, não é a infraestrutura que você está executando. Então, se a gente olha historicamente as diversas arquiteturas que existem, né, você deve reconhecer, por exemplo, single stack, é mais ou menos o que você tem no mainframe, comunicação extremamente rápida, comunicação interprocesso, baixíssima latência, mas é uma arquitetura que não escala tão bem para o nível global que a gente tem hoje em entrega de serviço digital. As arquiteturas de 3 camadas, né, a gente conviveu com ela nos últimos 20 anos, funciona muito bem, mas ela não é extremamente escalável. Tanto é que hoje as aplicações que a gente tem de software as a service, nenhuma delas é feita dessa forma. Porque é extremamente sensível, por exemplo, DDoS e uma série de outros desafios em termos de escalabilidade e segurança. Se você olha o modo modular,
foi quando a gente começou a ter uma escala maior, para ter uma ideia. O SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro, já é todo feito nessa arquitetura. MQ Series, MSMQ, onde você tem um serviço de mensageria, você acopla nodos de pagamento, de recepção e também fazer clearings nesse processo, mas não é um sistema que tem a velocidade que hoje os serviços digitais eles demandam. E aí é onde a gente entra com esse modelo de componentização. Tanto é que hoje, quando a gente conversa com bancos que estão mais avançados em termos de adoção de tecnologia ou plataformas digitais, um mod que tem em termos de desenvolvimento é pensar Everything as a Service. Se eu desenvolvo um módulo de transferência de fundos, eu tenho que criar ao mesmo tempo uma interface que permita ele fazer essa transferência de forma programática. Durante muitos anos a gente tem sempre falado, né? Everything as a Service, everything programmable. Inclusive hardware, né? Hoje você consegue manusear o hardware de forma programática. Então essa tem sido a tendência, inclusive no modo de negócio. Como eu desenvolvo minhas aplicações, ela é aí. Agora, onde ela vai ser executada isso? O que é os principais elementos, né? Primeiro, para você escalar esse nível, um Netflix escala, um Twitter escala nesse nível, porque a comunicação entre os componentes é de forma assíncrona. E, obviamente, comunicação de forma assíncrona permite uma escalabilidade global. Você consegue sair de muito pequeno para muito grande, pela própria natureza de como ela é feita a comunicação. Automaticamente, esse modo stateless permite você fazer mudanças, e aí, por isso que as aplicações que a gente adora no serviço digital, elas são tão customizadas para os clientes finais, porque eles fazem muito A/B teste, às vezes fazem centenas ao mesmo tempo. Porque essa plataforma, ela permite usar container, botar eles funcionando lado a lado, fazer canary deployment. Existe uma série de outras tecnologias que fazem com que isso seja menos arriscado e eu possa customizar para o meu cliente. É óbvio, eu não vou entrar nesse assunto, mas o desafio de segurança hoje, com a reutilização eu estou reutilizando alguma coisa, como é que eu sei que ele é seguro? Mas não vou falar sobre isso hoje, porque senão a gente não termina no tempo. Mas quando a gente olha dentro desse modelo de componentização, hoje a gente já percebe muitas coisas que já são utilizadas, né? Se a gente olha no Brasil como se popularizou rapidamente o Pix, né? O que é um Pix? É um outro payment rail, ou seja, uma outra forma de pagamento. No final das contas, ele se conecta aonde? Onde você tem dinheiro, checking account, conta corrente. Então, quando a gente começa a falar isso, e eu acho que se eu der uma passada aqui nessa feira, eu passei, vários dos fabricantes de soluções para o mercado financeiro, ele já desenvolve as soluções baseadas em módulos, onde você consegue fazer essa acoplação. Eu consigo ter um core banking que funciona bem aqui no Brasil e eu adoto uma solução de, por exemplo, lavagem de dinheiro, detecção de lavagem de dinheiro, que veio de outro componente, mas eu consigo fazer essa integração. Muitos fabricantes, inclusive, fazem isso de uma forma extremamente fácil. Então, a ideia é que, indo para o futuro, isso se torne cada vez mais comum. Isso a gente tem percebido. Escalabilidade extremamente facilitada e a componentização extremamente otimizada. Mas aí quando a gente fala sobre adoção de nuvem, agora que eu falei sobre o modelo de negócio, o que é o motivador, onde a gente está, e aí a gente fala assim, como é que está funcionando a adoção de nuvem, de cloud, nas instituições financeiras? Eu sempre falo, cada instituição financeira, ela tem o seu próprio motivador, sua própria teoria de adoção de nuvem, obviamente com as suas próprias teorias de como vai ser o resultado disso. Mas existem certos elementos numa conversa com essas instituições financeiras, porque elas têm necessidades semelhantes. Uma forma de ver isso é, por exemplo, instituições financeiras que a gente chama de $1 Trillion Club. Instituições financeiras têm mais de $1 trilhão de asset. O que são essas instituições financeiras? Elas têm um volume de operação que elas sabem que ela tem ganho de escala e que muitas vezes elas são mais baratas a operação delas em termos de data center otimizada do que indo para um cloud service provider. Ela sabe que, por exemplo, a oferta dela de infraestrutura como serviço, isso não é novidade, ela consegue oferecer uma instância equivalente a um cloud service provider mais barato. Não quer dizer que ela não vai para a nuvem, mas a discussão, como você olha aqui, ela não é uma discussão de cost savings, não é economizar. A maior preocupação é como eu otimizo meu processo operacional. E, obviamente,
Instituições financeiras desse tamanho, eles muito provavelmente querem ter um modo operacional, operar o IoT deles globalmente, como acontece, mas ele tem que, obviamente, satisfazer reguladores em diferentes países, diferentes jurisdictions. E, obviamente, tem diferentes produtos, né, para cada serviço. Então, como eu consigo lidar com essa ambivalência? E, obviamente, como eu coloco aqui, nessa discussão, regulatory concerns é o maior problema. E, obviamente, quando você vai para $300 billion club, ou seja, instituições financeiras com 300 bilhões de dólares de assets, geralmente eles são os campeões nacionais, são os grandes bancos de um país ou de uma região. Eles têm um grupo regulador muito menor. E eles têm também volume. Muitos deles têm volume, né? Depende do país, mas eles têm um volume que ainda consegue ser mais barato do que Cloud Service Provider. Mas ainda assim, ele busca cloud por uma razão de agilidade. Então você começa a perceber que a motivação e a teoria que se forma para cada um deles ir para a cloud e o objetivo que eles querem obter são diferentes. Agora, quando você chega lá nos bancos regionais ou os super regional banks, são os bancos super regionais como cooperativas, aí muitas vezes a discussão é economia. Porque, obviamente, operar banco, deixa eu dar um exemplo, um banco de 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos, ele tem que ter 2 data centers que tenham pelo menos 100 milhas de distância e que tem que estar em estados diferentes. Se o banco manter essa infraestrutura, ele pode simplesmente botar pelo menos um data center na cloud, ele economiza, porque é disaster recovery. Nesses casos, sim. E, obviamente, quando se fala de cloud, existem também uns certos padrões que a gente começa a perceber. Como se consome cloud? Infraestrutura como serviço? Ou ele vai consumir plataforma como serviço? Ou é software as a service? Então, existem algumas características que a gente já percebeu que são bem comuns, né? Infraestrutura como serviço, principalmente para flexibilidade. Mas flexibilidade é a modelagem de risco, simulações de Monte Carlo, ou operações onde você tem derivative pricing, antes de abrir a mesa de operação, você tem que fazer o cálculo da sua mesa para você abrir no dia seguinte. Então, ao invés de eu ter um cluster gigante de máquinas, onde vai fazendo essas operações, simulações para abrir no dia seguinte, eu posso reduzir ele, focar no stress test que os bancos central exigem, e colocar essas outras operações para serem executadas na cloud, se o meu cluster tiver ocupado. Para bancos menores, obviamente uma opção de usar como disaster recovery. Quando vai para a plataforma como serviço, a maioria das utilizações de plataforma como serviço são com serviços que, obviamente, a instituição financeira não tem a vocação de tê-lo, ou a vocação de desenvolvê-lo. Eu vou dar um exemplo aqui rápido. Por exemplo, o Bank of America nos Estados Unidos, eles desenvolveram o Erica, que é um chatbot. Eu ligo para o Bank of America e ele vai me responder em inglês ou espanhol, eu escolho o idioma. Qual é a tecnologia que tem por trás? Speech to text. Ele converte speech para texto e do texto ele vai entrar no NLP e, obviamente, vai acessar a conta bancária, qualquer coisa que seja. Para o Bank of America desenvolver isso em 2 idiomas, bom, é ok. Mas se você vai para um banco europeu que atende 16 idiomas lá, é muito difícil você ter excelência. Então você vai consumir serviço na nuvem. Está pronto, otimizado, não é o core do banco desenvolver esse tipo de tecnologia. Então muitas vezes eles vão para serviços especializados. Bancos de dados especializados, bancos de dados geodistribuídos, sistemas de detecção, por exemplo, proteção de ataques cibernéticos, por exemplo, como é que um banco tem seu próprio data center e consegue ser efetivo em combater um DDoS? É mais fácil você colocar um Cloud Service Provider, você coloca um front-end na ponta e faz essa proteção. E, obviamente, software como serviço, mas muitas vezes são coisas não reguladas. Ou seja, hoje, se você quiser um correio eletrônico, você vai colocar um Exchange Server dentro da infraestrutura, não faz mais sentido. A integração na nuvem hoje é muito melhor e eles entregam muito mais serviço e não é o diferencial da instituição financeira. Então, geralmente, são focos na competência. E esse estudo da Research 451, ela é bem interessante, porque eu já vi um estudo bem semelhante a esse há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, se você perguntasse para uma instituição financeira por que você está indo para a nuvem e como você está indo para a nuvem, você ia perceber que a maior parte, quem já está nesse mercado há um tempo, era economizar e como é que você vai para a nuvem? Lift and shift. Eu mudo para a nuvem e depois eu modernizo na nuvem. Esse estudo saiu em dezembro do ano passado e o interessante dele é que 42% das instituições financeiras dessa vez disseram, não, vou modernizar.
Onde eu vou executar é uma outra decisão. Muitas instituições financeiras, principalmente as instituições financeiras grandes, que tem um core banking, muitas vezes roda no mainframe, está dentro de casa, começa a perceber que algumas aplicações, principalmente detecção de fraude, rodando na nuvem, causa uma latência que não é desejado com a operação que acontece no mainframe de transação. Então, muitas vezes, eu já cansei de ver situações onde você desenvolve isso na nuvem e depois, por gravidade, o mainframe traz para perto dele e coloca nas aplicações onde tem a menor latência de rede. Então, por isso que hoje em dia, a maior parte das discussões não é assim, eu vou para a nuvem e lá eu modernizo. Não, eu modernizo a minha aplicação, porque quando eu olho a arquitetura dela, como ela tem que ser, aí eu vou ver se faz sentido ir para a nuvem ou não. Mas a nuvem é um fato posterior. Então, muitas vezes a gente tem assim, 23%, refactor ou shift. Tem aplicações que, obviamente, você sabe que é atendimento a cliente. Por exemplo, vários bancos a gente tem visto que tem um gerenciador financeiro num celular, um aplicativo. Simplesmente, esse é um aplicativo que meu cliente ele vem da internet e a maior parte da base de dados está na internet. Então, faz sentido eu fazer o refactor. Mas esses são os maiores casos. E quando a gente olha lift and shift, que era a maior parte há 5 anos atrás, olha agora, 8%. Como é que mudou? Então, a gente percebe que quando ele adota multi-cloud, muitos dos clientes, eles aprenderam como se faz uso de cloud e mudaram a forma de abordar. Não é uma discussão de infraestrutura, é uma discussão de negócio, que se traduz em arquitetura de aplicação e aí sim você vai decidir a sua infraestrutura. É um fato posterior. E esse estudo aí, também da Research 451, o que eu achei interessante, um slide bem rápido, que foi a primeira vez em muitos anos que eu vi cloud privada crescendo. Cloud pública ainda continua crescendo, porque a necessidade de serviços digitais continua crescendo. Isso não é a dúvida. Mas é a primeira vez que essa tendência de reduzir cloud privada se reverteu. Muitas instituições financeiras que foram para a nuvem descobriram que algumas aplicações não têm vocação e o que eles precisam fazer é modernizar o seu data center interno. É modernizar suas aplicações internas. Ser mais eficiente internamente. Porque faz mais sentido. Porque no final das contas, eu acho que 80%, 90% das instituições financeiras no mundo já chegaram à conclusão. Cloud híbrida não é um passo intermediário. É o estado final quando a gente olha de 5 para 10 anos. Então vai se conviver com esse cenário. Então como eu viver com esse cenário da forma mais otimizada possível? E aí vence a discussão. Ok, estou entendendo que a discussão de infraestrutura é essa, é onde é o melhor lugar de executar. E quando a gente fala de multi-cloud, diferentes aplicações, qual que tem sido o modelo de governança mais adequado? Bom, de novo, não existe uma única resposta. Mas eu gosto de usar esse exemplo de games, né? Para quem gosta de games, você deve imaginar, existem basicamente duas grandes abordagens, que a gente chama de diagnóstico e ambidextrous. Quem já jogou no Nintendo sabe que o Nintendo ele é desenhado para você rodar o jogo nele. Ele não fica bom jogar em PC. E quando você vai para uma console, por exemplo, o Xbox, você pode jogar no PC. Ele é feito multiplataforma. É a mesma lógica de cloud. Quando eu falo ambidextrous, significa que eu vou desenvolver minha aplicação para executar todos os dias da vida dela o melhor possível naquela plataforma. Então, se eu vou para um Cloud Service Provider, eu vou extrair o máximo que ele tem para me dar melhor performance, melhor flexibilidade naquele Cloud Service Provider. Mesmo que isso me custe um lock-in. Mesmo que isso me custe ter dificuldade de sair de lá. Enquanto no outro extremo é o agnóstico. Eu desenvolvo a aplicação pensando que um dia eu vou ter que sair. Algumas vezes, isso acontece em alguns países, que é uma questão de regulamentação. Ou o regulador já expôs que existe um risco de concentração, que eu sei que em muitos lugares isso tem acontecido, ou o regulador já colocou isso externamente, como a Europa, o DORA é um exemplo disso. Já colocou. Qual é o seu plano de continuidade de serviços digitais? Porque a liquidez do sistema financeiro hoje passa pelo digital. E os bancos não são acostumados, eles são acostumados a fazer análise de risco financeiro, de mercado, como ele faz alocação de risco e capital, mas digital é uma coisa nova, como é que se analisa o risco. Então hoje, quando a gente olha esses dois modelos em termos de governança, a gente tem visto que, mesmo nos anos atrás, que era como um princípio usar um modelo ao invés do outro, hoje tem sido mais flexível, que é o que eu vou mostrar nesse próximo slide. E aí onde eu vou emprestar esses dois termos, Cloud Ready and Cloud Native.
Como é que tem sido feito em muitas das organizações, instituições financeiras, para poder decidir onde uma aplicação ela vai e como ela vai ser desenvolvida? Não é só, essa aplicação vai para o Cloud Service Provider A, B. A discussão acaba sendo mais complexa que isso. Cloud Ready tem sido muito mais aplicações que têm baixa taxa de atualizações. Eu não faço A/B test todo o tempo. Geralmente, esse tipo de aplicação são aplicações reguladas. Ou seja, você não tem tantas mudanças. Imagina uma instituição financeira, o System of Records, seja o core bancário, ou seja, por exemplo, o sistema de underwriting, por exemplo, na instituição financeira, ou numa seguradora. São sistemas que têm baixa taxa de alteração. E, obviamente, é onde está o core, onde o banco, geralmente, ou a seguradora, investe muito naqueles sistemas. Então, quando ele fala assim, eu vou para a nuvem, bom, eu quero um seguro. Que se por alguma razão eu não puder executar lá, por alguma razão aquela instância que eu execute não estiver mais disponível, quem passou por várias plataformas aqui sabe que muitas vezes a sua aplicação está muito bem, obrigado, mas o seu fornecedor não te entrega mais o que você precisa para executar ela. Isso obviamente acontece e vai acontecer na nuvem igualmente. Então, muitas instituições financeiras têm comprado, vamos dizer assim, um seguro, portabilidade. Utiliza o que é comum entre Cloud Service Providers, ou utiliza uma camada sobre ela de virtualização, para que, obviamente, permita com que eu execute diferentes Cloud Service Providers. Ou, por exemplo, se ela é toda baseada em containers, eu vou usar, por exemplo, um que seja mais amigável, Kubernetes, ou vou utilizar um OpenShift, vou utilizar um Tanzu, vou utilizar um AKS na Microsoft, mas ele não vai para os sistemas muito gerenciados, onde você tem mais lock-in. Mas essa é uma decisão consciente. E muitas instituições financeiras, quando eles vão para esse modelo, eles têm sim matrizes de análise. Se eu for, por exemplo, um Function as a Service, meu lock-in é extremamente alto. Se eu for, por exemplo, usar uma base de dados específica, mas a interface é SQL, então um risco médio. Então existe essa análise, geralmente é feito por um comitê de Senior Software Developers, que faz essa análise, obviamente, olha o lado de negócio, regulamentação e qual é o objetivo final. E quanto Cloud Native, geralmente são as aplicações não reguladas, onde você tem uma taxa de alteração extremamente alta, ou seja, se você olha, por exemplo, a aplicação do Mobile Bank, é um grande exemplo para Cloud Natives. Você vai fazer o que vai te dar mais agilidade, que vai satisfazer o seu cliente. É claro que a gente tem visto que aplicações, quando ficam muito grandes, nesse modelo, começa-se, obviamente, os departamentos de FinOps tentar enxugar o custo dele, e aí, obviamente, começa a buscar soluções como Twitter, Netflix, como é que eles operam na nuvem de forma lucrativa sem ter que pagar uma fortuna. Então, obviamente, vão revisitando como a aplicação é desenvolvida para ir otimizando. Mas quem já viu como é que funciona a FinOps é um processo cíclico. E é onde a maioria das aplicações começa native para desenvolver o produto rápido, prototipar e ir para a produção rápido. Depois que estabiliza, começa um processo de racionalização, otimização. E era meu último slide. Terminei com 1 minuto antes. Obrigado.